noite. Esperando um pouquinho os convidados chegarem. Aqui o Instagram avisando que está chamando o pessoal para entrar, os seguidores. Vou esperar meu convidado, que é o Luiz Leão, musicoterapeuta. A gente bater um papo. Olá, bem-vinda. Esperando o Luiz Leão chegar. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. Ok, esperar mais um pouquinho. Aí, Luiz. Oi, Lu. Vê se aparece o convite para você de entrar. Essa mesa tá chacoalhando. Aí. Muito bem, Lu. Agora sim. Vamos lá, conectando. E aí, Luiz? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tá passeando aí no interior? Pois é. Isso é bom. Muito Poços de bom. Caldas. Vamos esperar mais um pouquinho? Ah, é Poços de Caldas? Nossa, minha mãe e meu pai, eles passaram a lua de mel aí. Quando a gente faz todo exercício sistêmico, a gente traz os pais. Então, eu estou trazendo aqui o Rogério e a Sara. Então, a Sarinha aqui do meu lado esquerdo, lado do coração, e o Rogerinho aqui do lado direito. E a bebê Ângela. Aí, se você quiser já trazendo mamãe e papai também. Eu esqueci o nome deles, Luiz. Desculpa. É o Eduardo e a Penha. Penha. Lembrei. Penha, Eduardo e a Penha. Legal. Vai trazendo papai e mamãe também. Mamãe do lado esquerdo, papai do lado direito. A gente tá com muita gente, tá bombando, cara. Tô vendo, Vamos tô esperar o vendo. pessoal. Nossa. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, aí depois o pessoal enxerga. Oi, Sandrinha. Ah, estão entrando. Isso, o pessoal tá entrando. É que o Instagram ele vai, Marcela. Cheguei. A gente acabou de chegar também, Sam. Sejam todos bem-vindos. Vou beber água aqui. Coloquei o ar-condicionado aqui, que aqui tá bem quente. Senão daqui a pouco eu começo a transpirar. Tá bem quente aqui. Thaís, bem-vinda. Luiz, se a gente quiser, já pode começar. Se você quiser, a gente já pode começar, tá? Só ajusta a sua câmera, isso, que você tá aparecendo mais a janela do que o seu rosto. Põe mais para baixo um pouquinho. Aí. Dá para ver o campo aqui ou não? Não, né? Não tô enxergando. O campo. Ah, ficou baixinho. Ficou muito baixinho. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só arrumar a Ficou luz aqui. baixinho. Na hora do teste deu. Vamos pôr mais coisa embaixo. Assim? Agora dá pra Assim ver. dá para ver um pouquinho, né? Talvez se eu puser mais para trás. A gente faz umas gambes que se o pessoal visse por aqui, tem uma caixinha segurando aqui o campo. Aí, Lu, eu coloquei você aqui com a musicoterapia.
E eu aqui com as constelações. Só para explicar Perfeito. depois. Tá bom? Podemos começar. Se você quiser começar a. Eu acho que ficou escuro, Lu. Você tava mais. Acho que estava Então melhor com é a a lâmpada, com a luz. luz. Mas estava acesa. Ou... Não, mudou a luz do celular Tá bom. aqui. Ah, então tá bom. Então vamos lá, Então já Lu. vai. Você quer se Acho que agora apresentar? melhorou um pouquinho. Melhorou? Ah, sim, sim, um pouquinho. Então, tá, tá torta, mas tá bom. Ok, meu som tá saindo direitinho, tô te ouvindo Entendi. bem. Uhum. Uhum, e a gente, se quiser, gente, sejam bem-vindos. Vai falar um pouquinho sobre constelações, musicoterapia, tem bastante coisa hoje. Não, sim, tá bom. Mas tá bom, Lu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você quer começar a falar um pouquinho, Lu, se apresentar? Pode ser, pode ser. Então vai lá, manda bala. Então, bem-vindos a todos. Eu sou o Luiz Leão, eu sou musicoterapeuta. Eu Uhum, sou formado em musicoterapia desde 2006, então tenho 14 anos. A uhum, musicoterapia no nosso país ela é considerada uma graduação. Então, uma pessoa para ser uhum, musicoterapeuta, ela requer uma formação acadêmica de uhum, 3 a 4 anos, dependendo da faculdade, ou uma uhum, especialização em pós-graduação, que aí normalmente é 1 ano e meio, mais ou menos, que você faz a uhum, especialização, uhum, certo? uhum. Eu, depois de formado, trabalhei um tempo no mundo corporativo, né, dentro das empresas, com RH, voltado mais Inclusive para a parte de comigo, treinamento, desenvolvimento com a Ângela junto, né? trabalhamos Trabalhamos na juntos. mesma equipe. E de Um uns prazer. 4 anos para cá, eu voltei minha atenção para o atendimento individual de pessoas. Então, no Aham, desenvolvimento pessoal mesmo. E eu mexo, às vezes, com alguma coisa do corporativo, né, do profissional, mas o meu foco aham, principal é o desenvolvimento pessoal mesmo, né? entendi. Tenho uma especialização que foi feita, terminei no comecinho desse ano, que é uma especialização num método chamado Método Boni, de imagens guiadas Tá. e música. É um método Olha que internacional, interessante. é um método americano, e eu fiz essa Aham, especialização no Chile e na Argentina. E estou olha que trazendo delícia. essa metodologia aqui para o nosso Uhum, país agora. E aí depois a gente pode até falar legal. um pouquinho mais especificamente desse método, né? Tá bom. Se você E é quiser, já isso. pode. Não, se você quiser, já pode entrar no que é a Já musicoterapia, emenda já nisso. começa, tá? Isso, aí depois Então vamos o lá. pessoal pode ir falando. O que que seria, então, a musicoterapia, Lu? Explica um pouquinho pra gente. Sou totalmente leiga. Eu andei, lógico que eu Uhum, li, pesquisei, mas queria que você explicasse aqui para as pessoas, para que a gente entendesse um pouco o que que é a musicoterapia. certo. Então a musicoterapia, ela é a utilização da música como uma forma de transformação, uma forma de mudança das pessoas, Uhum, usado por um musicoterapeuta. Existem duas uhum, linhas de atuação principais, que seria a uhum, musicoterapia interativa, que é aquela em que nós uhum, usamos os instrumentos para criar uma relação terapêutica, e aí uhum, muito disso vai da improvisação musical, da composição musical, da recriação uhum, musical. E uhum. existe uma outra linha de trabalho que é a musicoterapia receptiva, que é aquela música em que você não utiliza o seu conhecimento, a sua instrução musical ali na construção da relação, e sim a Uhum, escuta musical. Então, esse método que eu atuo, ele é um método de musicoterapia uhum, receptiva. E nós trabalhamos com uma série de abordagens, mas nossas principais uhum, influências, elas estão ali na linha da respiração alotrópica, do Stanislav Grof, uhum, a metodologia da psicologia do Jung, Carl Gustav Jung, e muito uhum. da psicologia humanista. Então a gente tem muito de Abraham Maslow, por exemplo, quando fala ali das pirâmides Olha, das necessidades do ser humano e a aham. visão do ser humano como um ser transpessoal, né? Então, E, nossa aham, filosofia é da psicologia transpessoal, efetivamente. nossa.
E essa respiração que você falou, eu não consegui pegar o nome. Qual que é o nome da respiração que vocês usam? Respiração É, alotrópica. E o aí, que seria? basicamente, é uma aceleração da respiração que é feita. Então, é a utilização da respiração em relaxamento e em aceleração. E Aham. com o objetivo de gerar estados de consciência. Então, vocês Olha, geram um estado expandido de consciência a partir do controle da respiração. E o Groff entendi. trabalha com as matrizes perinatais. Então, ele acredita que com a respiração acelerada e diminuída, dependendo do caso, você consegue acessar conteúdos lá do período do seu nascimento, né? Do útero da Nossa. sua mãe, do nascimento. E a partir Aham. disso, você tem esse estado expandido de consciência e consegue tratar um pouco dos traumas, um pouco dos medos que enquanto ser humano, a gente tem. E quantos meses, mais ou menos, a criança consegue? Oi, gente, pessoal acenando aqui. Obrigada por todos estarem aqui. E com quantos meses a criança já começa a perceber na barriga, começa a influenciar o som? O ser humano, no período de gestação, a partir da quarta semana de gestação, ele Uhum, tem o sentido da audição começando a ser definido. Então, ele não escuta uhum, ainda da forma como nós escutamos aqui do lado de fora, mas ele uhum. consegue perceber algumas frequências, ele consegue perceber algumas vibrações, né, de forma auditiva. Lembrando que a audição é o primeiro dos órgãos dos sentidos a ser desenvolvido na gestação, né? Então, como se fosse o primeiro contato com o mundo externo é através da audição. O Seria primeiro isso? contato do ser humano é através da Com o audição. mundo externo? Seria isso. Olha que Uhum. interessante isso. Nossa, então E influencia aí, muito, né? Porque até no humor, né? Influencia, a música influencia em tudo. Pelo menos para mim, sim, às com vezes eu tô certeza. assim, a memória é muito rápida, às vezes eu não sei falar assim, essa música é de mil, não tenho essa memória. Mas eu associo, por exemplo, eu falo, essa música eu escutava, eu estava na oitava série, então foi em mil, não vou falar a data porque eu não vou entregar, brincadeira. Foi em 1982, 83, eu vou mais ou menos por aí, sabe? Então, assim, pelo estado que ela me traz, a música me traz, eu consigo lembrar, e é muito forte mesmo. Uhum. E aí, nesse método, É. basicamente, a pessoa vai trabalhar inicialmente um estado de relaxamento através dessa técnica de respiração, de Aham, autoconscientização do corpo, e aham, um estado de ampliação da percepção auditiva. Quando ela entra nesse estado de ampliação da percepção auditiva, nós soltamos aham, então uma playlist musical. O método ele uhum, tem uma série de programas musicais com intenções uhum, diferentes, né? Então, uhum. desde um trabalho mais interior, de descobrir traumas da infância, até Olha, efetivamente explorar um problema que está acontecendo no momento atual, ou aham, então refletir sobre um determinado pensamento que está recorrente, ou tratamento de aham, um trauma, né, uma síndrome do pânico, um estresse, uma ansiedade, uhum, essas doenças aham. famosas que estão aí com a gente nesses últimos É. tempos, né? É. E aí você trabalha em parceria com psicólogos, com outros tipos de terapia, como que funciona? Qual que é a Esse método, interação? ele É. casa Qual muito que é a bem com interação? todas as terapias. Então, Ah, legal. um Então, exemplo, né, fala um dentro pouquinho. da constelação. Muitas vezes vocês vão trabalhar ali a relação de uma pessoa, uma relação Uhum, familiar, e isso vai uhum, ativar, né, ali um uhum. estalo, né? Eu não sei os termos que Sim. vocês usam na constelação, mas vai Uhum, mexer ali, vai mobilizar uma uhum, energia em relação uhum. àquela relação específica. A E gente na fala um constelação, estado às vezes, de consciência. Uhum. A gente fala como que a partir do momento que eu olho, eu mudo meu estado, minha consciência. É um novo isso. olhar, para uma nova consciência. A gente ganha uma nova E consciência. E às vezes, quando termina a sessão de constelação, fica um Uhum, algo a mais, assim. Eu quero explorar um pouco mais a fundo uhum, essa questão, um pouco mais a fundo esse uhum, trauma. E aí, o uhum. meu processo terapêutico, ele é uma psicoterapia. Então, a pessoa Olha, ela consegue aprofundar naquela uhum, questão, naquele trauma, naquele ponto específico, né? Então, uhum, eu sirvo como uma terapia pós
constelação, ou posso Uhum. servir como uma pré-terapia também, que é um Uhum. exemplo dos psicólogos, né? Na psicologia, Ah, muitas vezes a relação terapêutica ela acaba não acontecendo nas primeiras sessões, porque a pessoa tem hum, dificuldade de se uhum. comunicar, né? De falar o Olha. seu problema verbalmente Uhum. com uma pessoa que ela não conhece, que ela ainda está ali no processo de vínculo. E com a música você acaba Uhum. facilitando isso, porque ela deita, ela fecha os Entendi. olhos e no meu método ela está Uhum. contando uma história. E ela só vai perceber que essa história, na verdade, é um pedacinho da vida dela quando acaba, né? E aí, entendendo isso e criando essa relação Uhum. inicial dentro da musicoterapia, a gente acaba Uhum. destravando e conseguindo encaminhar essa pessoa para uma terapia na psicologia, por exemplo, com uma facilidade Olha. maior de começar, né, a relação terapêutica. É como se você abrisse as portas para que o terapeuta entrasse Pode. para trabalhar, né? Como se é uma primeira, pode ser essa primeira porta, romper Sim. barreiras, Então, assim. a terapia Interessante. na musicoterapia e no método Boni, ela serve como uma abertura de portas, como um Uhum. aprofundamento de portas ou como uma Uhum. terapia isolada e única, né? Então a pessoa Como pode única. passar por um processo terapêutico só Aham. dentro do método Boni, só dentro da musicoterapia mesmo. Tá, e E aí como que legal, ela. opa, caiu um cisco aqui. Coisas de lá. Nesse método Ai, Boni, ai. a parte interessante é que quando Aham. termina a escuta, aliás, durante a escuta musical, ele Aham. vai narrando o que está passando na cabeça dele. E aí eu tenho vários níveis de imagens. Eu tenho Aham. pessoas que vão narrar histórias que dão um livro. Tenho Olha. pessoas que vão narrar cenas. Tenho pessoas que vão narrar sensações, Ah, emoções, nossa, Luiz, cores. você está falando aí, então, por exemplo, se a pessoa quiser escrever um livro, ela pode te contratar. Luiz, eu quero escrever um livro e você vai me ajudar a desbloquear isso. Você ajuda? Você consegue? Estou Ah, viajando aqui, tá, Luiz? sim, Estou a falando. musicoterapia ela serve como um processo de desbloqueio criativo, né? Que hoje em dia também se fala Isso. muito, né? A pessoa Aham, no a aham. síndrome de burnout, por exemplo, ela cria um Isso. bloqueio Aham. criativo. A musicoterapia ela Obrigada, Valéria. auxilia o Aham. desbloqueio dessa criatividade, o desbloqueio dessa falta de criatividade, né? Para que ela possa Olha, começar a fluir. Então olha tem que tem casos que a interessante. pessoa acaba escrevendo um livro da experiência que ela teve dentro da musicoterapia, É, certo? entendi, entendi. E E aí, assim, no final, ah, só para concluir, né, no final do nosso processo, aham, a pessoa ela vai colocar o pensamento dela, colocar tudo que aconteceu durante a escuta aham. musical dentro de um desenho. Nós trabalhamos com o processo de mandalas, que é um processo junguiano também. Então, com o Olha que giz de cera, legal. ela vai rabiscar ali uma mandala e a gente Aham. vai fazer a análise baseado na mandala e na Aham. história que aconteceu no decorrer da escuta musical. Então, imagens e vai trabalhar imagens e sons. Você vai trabalhar Imagens com e essas sons. duas. Aham. Imagens guiadas pela música. Aham. Então, a música ela vai inspirar a condução dessas imagens. Essa imagem vai ser o resultado do trabalho terapêutico. Pode Sim, numa sessão só ou são várias? É isso que eu não. São várias sessões? Como é que vocês trabalham? depende da intenção. Então, no começo da minha sessão, a gente conversa um pouco sobre intenção. Aham. E a pessoa ela vai dizer, né? Então, a minha intenção é trabalhar um Aham. bloqueio criativo. Isso em uma Tá. sessão, às vezes a gente consegue destravar. E tem Aham. outros que vão trazer e vão falar assim: a minha intenção é resolver a relação que eu tenho com os meus avós, que é uma relação muito difícil, uma relação traumática. E às vezes isso pode Aham. durar 5, 6 sessões. Uhum. Mas Entendi. não é um processo como uma psicanálise, né? Que às vezes uma terapia pode durar 2, 3 anos. A minha, Aham. no máximo 10 sessões aí a gente indica. Depois disso, se há uma necessidade de continuação, ou a gente muda a intenção terapêutica, Aham. ou a gente encaminha para um outro tipo de terapia mesmo. Para aprofundar. Nossa, muito interessante. Para ir Ô, mais a fundo. Luiz, e assim, nossa, muito encantada com esse tema, muito interessante. E a música você usa, eu sei que você toca alguns instrumentos, né? Mas assim, os instrumentos são gravados ou você vai criando
no momento? Ou vai, como é que você faz esse processo Dentro dentro do da método terapia? Boni, as músicas elas Aham. são 100% gravadas e os programas Uhum. musicais eles são fechados, porque para Uhum. você ter um programa dentro do método Boni, ele requer uma Uhum. testificação. Então a gente Uhum. experimenta a organização, né, das 3, 4, 5 músicas que a gente tem ali naquela condução Uhum. em aproximadamente 200, 300 pessoas antes da gente poder Olha. dizer, olha, esse programa ele efetivamente serve para trabalhar luto, para trabalhar dor, para trabalhar reflexão, né? Então, você vai por experimentação, é fenômenos também. Porque aqui a gente É, na constelação eu trabalho com fenômenos também. Então ele pesquisa através do que dá, o que ressoa para aquela pessoa. É isso? Foi também, assim que né? E também. quando a gente monta um programa, nós analisamos esse programa racionalmente e Uhum. emocionalmente. Então, na análise racional, eu vou Uhum. avaliar todos os aspectos musicais: o ritmo, a melodia, a harmonia, o timbre, a combinação dos instrumentos, a tonalidade, a Uhum. tessitura musical, tudo, né? A Então, tessitura eu não sei o que é, Luiz. é Tessitura musical, não o sei. desenho da música, seria a sensação da música, né? Ah, tá. A gente chamaria de ritmo, né? Então, se é, Tá. é acelerado, é rápido, é devagar. Ah, entendi. Tessitura. Ah, E a aham. segunda avaliação é uma avaliação emocional, né? Então a gente Uhum. para escutar aquele programa e primeiro a gente Uhum. já experimenta na gente mesmo, né? Então, puxa, isso Uhum. daqui tá me trazendo uma sensação tranquila. Opa, esse momento da música tá trazendo uma tensão. Esse momento da Uhum. música tá me trazendo uma expansão, né? E aí a Uhum. partir dessa percepção a gente começa a fazer o teste nas pessoas e avaliar se o Aham. que eu senti quando eu ouvi esse programa pronto Uhum. causou o mesmo impacto, ou foi para a mesma linha de raciocínio daquela outra pessoa. Não É porque a necessariamente gente. a mesma Uhum. imagem, mas o caminho, né, da É música porque ele tem que ser parecido. a gente parte do pressuposto que as pessoas são diferentes, cada um tem a sua bagagem, né? Mas existe uma essência ali, né, no ser humano que a gente pode trabalhar de forma única, talvez, né? Ou pelo Sim, menos por blocos. Ah, sim. legal. Os problemas Muito. eles são diferentes, as É, experiências são diferentes, mas tem algo de. Tem o uma caminho essência, ele né, do tem um ser fio humano. condutor ali, né, no Isso, ser humano. isso. Legal. E onde que atua, por exemplo, a música no cérebro, Luiz? Como A que música, no funciona? geral, ela vai ter uma influência biológica e também uma influência psicológica, né? Então, Entendi. para quem não está acostumado com essa linguagem, quando eu falo Aham. da questão biológica, eu estou falando da neurociência mesmo. Sim. Então, a produção musical ela vai interferir ali na comunicação sináptica do cérebro e na produção Uhum. dos neurotransmissores. Então, uma música, dependendo da sua intensidade, da sua velocidade, da relação que ela tem com a pessoa, ela vai Uhum. desencadear, né, uma comunicação neurosináptica e também Uhum. vai desencadear uma produção de neurotransmissores. Então, eu posso Entendi. produzir adrenalina, noradrenalina, posso produzir todos aqueles 180 e poucos neurotransmissores só a partir da escuta musical. Caramba. Isso tem uma função mais na linha médica. Na linha Ah, psicológica, a gente não aham. fala tanto do neurônio, a gente fala mais Tá. dos processos da consciência. E aí a gente Uhum. tem que entender a consciência como algo que está aqui acontecendo Uhum. no cérebro, mas é um pouco mais abstrato, que são nossas memórias, nossas emoções, nossas sensações, que estão distribuídas aqui dentro do nosso consciente, do nosso pré-consciente, do nosso inconsciente e que, no Uhum. final das contas, formam nossa personalidade, formam nosso comportamento, né? E a música ela é Nossa, capaz muito. de fazer-nos refletir aquele comportamento Aham. e, dependendo da forma como ela é aplicada, até gera a mudança daquele comportamento. Ela muda a percepção, então. Ela ajuda a mudar essa percepção, se for Ela preciso. vai trabalhar na percepção também.
que é o que Nossa, a psicologia da Gestalt trabalha muito, que é a relação de figura e fundo. Então, muitas vezes a isso que música você... ela acaba Aham, agindo como uma música aham, de uma figura, né, um aham, personagem ali naquele momento. Em alguns aham. outros momentos ela acaba atuando como fundo. Ela é como se fosse a trilha sonora de um filme, que a gente Entendi. escuta, né, mas que a história ela vai sendo conduzida por cima daquele lençol musical, né? Isso, eu acho que isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente fizer o exercício, né, que a gente tem Sim. proposto. Porque eu vou, por exemplo, propor um exercício sistêmico e fiquem até o final, tá, gente? Que a gente no final vai ter um exercício sistêmico. E aí você vai, a música nesse caso vai ser o pano, o fundo, né, que você fala, pano de fundo, é isso? É esse Uhum. termo que você usa? Isso Legal. mesmo. E E aí, ele pode falar. não, eu ia falar já exatamente disso para trocar com você uma ideia sobre a parte da constelação sistêmica mesmo, né? Onde, Aham. depois de tudo isso que eu expliquei, né, como que você pode trazer uma sinergia Nossa, aí dos nossos trabalhos? nossa, para muitas coisas, né? Isso que você falou, né? Às vezes a pessoa, porque assim, na constelação, ela vai, eu vou explicar o que é bem rapidinho. Depois a gente volta para falar sobre mitos, tá, Luiz? Porque Sim. mitos, tá? Eu acho importante a gente trazer esse tema, porque tem muitos mitos, né? Tanto na sua terapia como na minha, né? Então, primeiro, né, que as constelações, elas foram sintetizadas pelo Bert Hellinger, que foi um missionário, ele foi... é, bom, ele praticamente trabalhou metade, não metade da vida, né, até uns 45 anos, 50 anos, com a prática de missionário. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô sim. Ops, Opa, agora eu não tô te você, vendo. você acabou de levar um tombo aqui, eu coloquei o... Peraí. Agora caiu tudo, simplesmente caiu tudo. Vamos Calminha, calma lá, a gente fundo. acolhe tudo isso. É porque assim, a altura não ficou boa, eu coloquei em cima de um negócio aqui, mas tudo bem, eu tiro, depois eu levanto ele, não faz mal. Então, ele trabalhou como missionário na África, com os Zulus, e depois de um tempo ele começou, primeiro ele foi para terapia de grupo, então ele foi estudar ele foi estudar pedagogia, ele foi estudar terapia primal, psicodrama. Então, quando a gente fala de constelações, ela não tem uma vertente só, né? São várias vertentes que fizeram com que a gente chegasse nas constelações. E no livro dele, né, na biografia dele, é interessante que ele fala que todos os nãos que ele recebeu de todas as associações de psicanalistas, de terapias de grupo, que disseram não para ele, fizeram com que ele chegasse no caminho das constelações. Então, ele fala que os nãos fizeram com que ele alcançasse o objetivo que é hoje, que a gente tem, que a gente chama de constelações. Então, ele estudou PNL, ele estudou hipnose, tudo isso compõe hoje o que a gente tem de constelações. Ela vai atuar no campo morfogenético, que é um campo de informações que o Jung chama de inconsciente coletivo. Então, a gente acessa essas memórias. Então, é uma memória atemporal, são memórias que estão ali no nosso, que vem através do. Então, ele fala de transgeracional, porque atravessa as gerações. Então, no sentido, a gente tem no sentido vertical e também tem no sentido horizontal, porque eu também tenho irmãos aqui, os meus pais também. A gente está falando então, eu falo na vertical e na horizontal, transgeracional. Ela é fenomenológica, porque ele também fez a prática de o que alivia aquela alma. Então, quando eu coloco um representante diante do pai dele, o que alivia? O que tem de dor diante do pai dele? O que alivia? Qual o movimento que eu vou fazer que vai aliviar? Né? Então, assim, nada é absoluto. Por exemplo, geralmente a gente fala que a profissão está ligada muito à mãe, né? Porque a mãe é a que leva, que traz para o mundo, que serve a vida, né? Que alimenta. Então, a gente tem perguntas aqui, tá, Luiz? A gente tem que ficar atento aqui, tá? Uhum. Ó, tem que ficar atento aqui, ó.
Ah, então, voltando, né? E aí ele percebeu, né, que se ele faz determinados movimentos, ele vai aliviar aquela alma. O objetivo é sempre esse, né? Aliviar aquelas dores, aquele sistema, do sistema todo. Então, ela, além de ser fenomenológica, transgeracional, ela é sistêmica também. Porque você deu aula, né? A gente lembra que a gente tinha um treinamento chamado visão sistêmica, lembra? Lembro. Lembra dele? A gente estudou muito visão sistêmica. Isso me ajudou bastante. Então, por exemplo, se eu tiver um relógio desmontado em cima da minha mesa, eu não vou conseguir ver as horas. As peças estão todas lá, mas eu não vou conseguir ver as horas. Ele só vai, e isso que eu consigo desenhar na minha cabeça e ficar fácil para fazer essa analogia do que é a visão sistêmica, porque é fácil entender, né? O relógio desmontado, não vejo as horas. Ele só vai funcionar se cada peça estiver no lugar. E aí a gente já começa a falar um pouco das leis sistêmicas. Quais são essas leis? Que ele percebeu que quando a gente não olha para essas leis, porque a gente fala assim, tudo por amor. Realmente, é tudo por amor. Mas tem que ter uma ordem, tem que ter uma sequência. Porque se ela não tiver essa ordem, no sentido de organização, tá? Ele descobriu, como se a gente fala da lei da gravidade, ela existe, só que alguém desenhou, explicou, escreveu. É a mesma coisa, essa lei, ele já existe no universo, só que ele conseguiu mostrar para a gente, né? Através de toda essa experiência que ele teve como antropologia também na África, né? E com tudo que ele estudou, de terapia grupal, tudo, e chegar nas constelações, justamente por isso, porque voltando à questão das leis, né? Então a gente tem a lei do pertencimento, ninguém pode ser excluído. Se eu excluo alguém, a gente já responde as perguntas, tá, gente? Só vou concluir aqui o raciocínio, a gente volta aí. Então, a lei do pertencimento, ninguém pode ser excluído. Então, se alguém for excluído daquele sistema, aquele relógio não vai funcionar. Então, o sistema ele vai criar uma forma de trazer aquele indivíduo de novo, tá? A lei da ordem ou hierarquia. Então, quem vem primeiro tem precedência. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. E o dar e tomar. Então, os pais dão e os filhos tomam. Então, isso tem que estar em equilíbrio, né? Então, por exemplo, nas relações de casal, você oferece alguma coisa e o amor vai se construindo assim, né? Você dá alguma coisa, você dá carinho, dá atenção, a outra pessoa te retribui e o amor vai sendo construído. Nos relacionamentos, todos a gente fala, né? Tirando mãe e pai, né? Que o pai dá e a gente toma, simples assim. Quando a gente fala de relacionamentos, por exemplo, um relacionamento de casal, se alguém faz algo de ruim para você ou te machuca, você tem que, não é se vingar, mas você tem que devolver, porque se ele entende que se você não retribui daquela forma, não mostra para aquela pessoa que aquilo magoou, que aquilo feriu, você entra em desequilíbrio. Sabe aquelas pessoas que fazem muito e o outro vai embora? É isso que ele fala de equilíbrio. A pessoa fez muito, não deixou o outro retribuir. A pessoa sente em débito, sabe? Ela sente que está devendo alguma coisa. E aquela sensação é muito pesada, é muito peso para a pessoa. A gente finge que não aconteceu nada, mas a minha câmera caiu de novo. Aí, Uhum. aí. E é aquilo, né, Ângela? Tanto o que você está explicando aí quanto o que eu faço está Uhum. muito em sinergia com a teoria da inteligência emocional mesmo, né? Então, muitas vezes eu vou Sim. enxergar ali o problema nos outros, né? E a minha tendência natural sempre vai ser culpar o outro pelo que ele fez, por como ele agiu, Uhum. por como ele é, Uhum. por Uhum. Uhum. como ele reage. Mas Isso. no fundo, quando a gente vai entender a Uhum. A profundidade da dinâmica? inteligência Uhum. emocional, a gente percebe que a gente só enxerga aquela pessoa daquele jeito e aquilo incomoda a gente porque tem Sim. algo dentro da gente que está precisando Sim. de mobilização, de mudança. Sim. Né? E aí a O Bert, constelação talvez dê essa dá. visão.
né? De que sim, algo errado está sim. acontecendo e não é com a pessoa que está ali do outro lado, né? É com essa pessoa que está aqui dentro de É. mim, né? Ele sempre vai trazer essa responsabilidade, essa consciência da sua responsabilidade, do que você tem que olhar, porque ele fala assim, o Bert fala que um sistema atrai o outro. Então, por exemplo, se eu atraio um marido alcoólatra, é porque eu tenho uma codependência. O que que é a codependência? Eu quero controlar, eu quero cuidar, eu quero ajudar. Então, não é porque eu atraio um marido que é alcoólatra, por exemplo, nas relações, e aí em ele outras coisas. Por exemplo, eu já tenho essa predisposição, eu já tenho essa codependência, eu vou atrair alguém que vai alimentar, retroalimentar aquela minha necessidade. E a partir do momento que eu olho para aquilo, se é sistêmico, eu olho para aquilo, às vezes eu estou repetindo um padrão de alguém que vem ali na ancestralidade, eu olho para aquilo, dou lugar, porque é sempre essas leis, né, que a gente vai olhar nas constelações. Sim. Quem que eu excluí, quem que a minha família excluiu, a quem que eu estou no lugar, por exemplo, se um pai está no lugar, por exemplo, um pai separa, um casal se separa e o filho mais velho assume o lugar do pai, ele perde o lugar dele e ele perde o lugar de. Porque ele nunca vai ser o marido da mamãe e ele nunca vai ser o filho. Ele perde, ele fica com aquela sensação, muitas vezes, de não ter um lugar no mundo, De não, porque ele está no não lugar reconhece o errado. personagem dele, né? Não reconhece Isso, o lugar isso. dele, né? Que é Não o tem que um fala que lugar. é a persona, né? A gente Isso, desconfigura a persona. isso. A pessoa, E, ela passa a não ter lugar. Então, esses emaranhamentos que a gente olha nas constelações, como que está acontecendo, né? O que está acontecendo? E a lei do desequilíbrio, né? Muitas vezes a gente não, por orgulho, eu sou aquela pessoa que eu dou muito, me dou muito e não recebo, não deixo as pessoas retribuírem. Também isso acontece. Não precisa, não quero. A pessoa quer ajudar, não deixa, sabe? Você quer retribuir, a pessoa te fez alguma coisa de bom e você quer retribuir para ela, e ela não deixa. Então, existe esse lado também. Existe da outra que não quer receber, existe também daquela que não quer devolver. Então, de qualquer forma, existe esse desequilíbrio. E e as todos esses constelações, desequilíbrios eles podem ser corrigidos tanto na constelação quanto na musicoterapia, que é você, exatamente o nosso olha ponto que de sinergia, né? exatamente, porque você vai olhar o que está em desequilíbrio naquele, por exemplo, se você estiver tratando um casal, né? Se você estiver olhando o relacionamento deles, eu acredito que você consiga ferramentas para que eles olhem para aquilo, cada um assumindo o seu papel, cada um assumindo a sua parte, porque o que acontece é a pessoa ficar na vítima. E Bert fala, quando a pessoa está na vítima, ele não trata. Se a pessoa chega queixosa, reclamando, ela não está olhando para ela. Ela está se fazendo de E, vítima e isso que e ele você está fala, falando é a grande dificuldade, é o grande desafio de é, qualquer terapia. É a é, pessoa entender uhum, que ela precisa uhum, assumir muitas vezes as uhum, culpas dela, as necessidades de mobilização e de uhum, mudanças dela uhum. mesma, né? E isso faz ela crescer. Isso dá É, força para ela. Ela na, entende como fraqueza, né? Paulo fala na Bíblia, né, Paulo? Não tem nada a ver com religião, mas o Paulo fala sim, na Bíblia, né? Quanto mais fraco, mais forte, né? Então, quanto mais humilde, quanto mais eu me coloco pequeno, eu consigo enxergar essa grandiosidade, né? Eu consigo enxergar o que é, quais são os meus pontos, o que eu tenho que olhar. Então, se a gente está na arrogância, eu não consigo enxergar isso. E ele fala, a vítima, ela é mais agressiva até do que o opressor, porque ela quer castigar aquela pessoa, se fazendo de vítima a vida inteira, sem sair daquele mecanismo, muitas vezes, porque através daquele vitimismo dela, ela castiga o outro, castiga o parceiro, ela castiga a e mãe, tem ela prazer, castiga o né, pai. Ângela? E tem Isso, prazer, que é o que o isso, por Freud isso é vai que ele dizer fala. dentro do princípio do prazer. Ele fala que o ser Isso. humano, ele vive em busca do prazer. E esse Uhum. princípio, ele tem dois caminhos, que são os princípios de Eros e Thanatos. Né? O princípio de Qual? Eros é aquele prazer sexual, aquele prazer que a gente reconhece efetivamente como prazeroso. Aham. Escutar uma boa música, tomar Aham. uma bebida que você gosta, conhecer uma pessoa É isso. legal, criar um relacionamento. Esse é o princípio bom.
Mas tem muitas pessoas que vão olhar para esse prazer no inverso, que é o princípio de Sim. Thanatos. Ele tem prazer pelo ruim. Então, quando alguém se dá mal, isso significa que eu não me dei mal, né? E aí eu me sinto bem com isso. Né? Que é E às onde vezes isso... os grandes programas de sensacionalismo na TV ganham essa audiência toda. Quando eu Exatamente. vejo um programa em que morreu não sei quem, a outra pessoa está desempregada, e a gente vê pessoas assistindo compulsivamente isso, dentro delas, o que está se passando sem ela perceber é: puxa, esse pessoal está sofrendo mais do que eu. Ufa, então eu não estou sofrendo tanto assim. Então é onde a gente não admite, porque o nosso superego, ele impede, nosso id, na verdade, né? Ele impede a gente de poder, de reconhecer que a gente tem prazer pelo sofrimento do outro. Mas dentro a gente está sentindo prazer pelo sofrimento do outro. Quando nessa pandemia a gente vê esse tanto de mortos e a gente dentro de casa olha e fala: nossa, ninguém teve isso na minha casa ainda. Que bom, isso me dá prazer. E o prazer é exatamente porque eu vi o tanto de mortos. Né? Então, é um princípio que as pessoas não reconhecem, mas que está dentro da gente. Né? É e a intrínseco, terapia a ela partir vai do servir momento... exatamente para isso não ser tão dolorido, isso não ser tão sofrido. Então, e aí você vai conseguir, através da música, ajudar, da musicoterapia, ajudar a pessoa a olhar de uma forma mais leve, que ela possa ter a responsabilidade. Nas constelações, ela precisa ter a consciência de que não existe vítima. Ninguém, não tem julgamento. Nas constelações, a gente não trabalha com julgamento, entende? A gente vai sempre olhar o que está em desarmonia nessas 3 leis. Eu acho que dá... Opa! Eu estou começando a julgar essa câmera sua, mas eu vou parar. Não julga ela não, porque ela já tá... Oh, meu Deus, é o negocinho que está segurando ela, tá? É que, Não, tranquilo. infelizmente, o Instagram, ele não tem, né? Você não consegue fazer pelo laptop, você só consegue fazer por celular, né? Por celular. Só por celular, é muito ruim. Eu até pesquisei uns programinhas para baixar, mas não dá muito Deu certo. aí. Lu, Mas a gente vai... dá uma olhadinha na hora, porque eu sei que você, tanto você quanto eu, a gente fala pra caramba, e eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, porque tem perguntas, ok? Quanto tempo? A gente está com Então, 19? 19 e 12. A gente tem 19 minutos? Nós começamos às 6h30, nós teríamos 20 minutos. 20? Meu Deus. Então, acho que... Então, tem umas perguntas que depois a gente entra para responder, manda no direct, tá, Lu? Tem umas perguntas Pode aqui, ser. depois... Tá bom? Pessoal, as perguntas que ficaram aqui, a gente vai responder depois para vocês. E se for preciso, a gente conversa mesmo, né? Porque tem o exercício, né? A gente vai fazer o exercício final. O que você prefere? Segue com a conversa ou você quer fazer o exercício sistêmico? Segue com a conversa? Eu toparia só... Não, só uma pontuação em relação aos mitos que você falou um pouquinho antes. Sim. Né? Eu vou falar da visão... É uma visão pessoal, mas que na psicologia transpessoal a gente prega dessa forma. Né? Antes da gente começar a conversar, a gente falou, né? Mas quais seriam os mitos aí dentro da musicoterapia, da constelação? E acho que algo que também de sinergia, tanto da sua prática profissional quanto da minha, é a questão das pessoas terem muito preconceito dizendo que isso... mas isso é misticismo, isso é religião, isso é... Né? Isso não é científico. E o que eu tenho de resposta pela psicologia transpessoal é que todo ser humano, ele é biopsico, sócio espiritual. Bio, porque nós somos biológicos. Então, nós dependemos, sim, de um cuidado físico para proporcionar nosso bem-estar, nossa vida em harmonia. Nós somos psíquico. Então, se a nossa cabeça não está no lugar, se nossos pensamentos estão difusos, estão enrolados, isso também vai prejudicar a nossa saúde de alguma forma. Nós somos sócio, sem dúvida. Porque nós dependemos 100% do outro. Nós não somos de uma classe animal que vive sozinho, tranquilo.
tá? Então, mesmo quem diz que vive sozinho, vai depender em algum momento do outro, né? Por Sim, mais sozinho que viva. sim, E nós somos espiritual. Cada um sim. dentro da sua espiritualidade, mas Uhum, principalmente entendendo que cada um tem uhum, a sua crença, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo. E esse uhum. espiritual também, quando ele está abalado, ele também vai prejudicar uma dificuldade, vai gerar, né, algum É tipo de sistêmico, deficiência né? em saúde. Isso é Sim, sistêmico, né? Um então vai nós interferindo no somos outro. biopsicossócio espiritual. Então, se me perguntam assim, mas esse método Boni aí, a pessoa fica deitada e aí às vezes ela tem umas imagens que ela tem contato com Deus, e isso é religião. Eu falo, se a pessoa está com uma necessidade de trabalhar o seu lado espiritual, foi uma sessão que Aham. teve um contato religioso, né? Mas Vai não deixa de ser aparecer. científico. Então, hoje a gente sabe que ciência e religião não são concorrentes, e sim complementos. Porque eu Não, posso ter dentro de uma sim. mesma sessão toda a base científica, mas ter a religião, Aham, né, que aquela pessoa profere. Eu só não posso, como sim. profissional, assim como você também não, julgar É, a religião do outro e nem impor a sim. minha crença, Jamais. impor a minha religião. Porque na sessão Jamais. o que vale é o que o meu paciente, o seu cliente, o que ele pensa. Uhum, Mas uhum. eu não posso, eu nunca vou dizer ou olhar com maus olhos para alguém que pergunta se a minha profissão ela é espiritual. Eu vou dizer, também é espiritual. Também. E a Sim, sim. pessoa que sentou ali, que deitou para fazer a minha sessão, está precisando Aham. disso, é nisso que eu vou Vai atacar, é aparecer. isso que eu vou Sim, ressaltar. sim, Né? Então, sim, só sim. para deixar bem Tirar esse. claro esse mito principal. Né? Então, É o eu meu. não sou uma Aham, religião própria. A musicoterapia não é aham. uma religião, mas ela vai trabalhar com toda a religião que for necessária para aquela pessoa melhorar o potencial dela. Se é aquilo Né? que ela vai precisar, é aquilo que vai aparecer. Com certeza. É, nas constelações também, Lu. O que vier aqui, o que aparece no campo, o campo que a gente fala é o campo morfogenético, onde estão armazenadas todas essas informações, é aquilo que a pessoa precisa para seguir, para desemaranhar, para olhar. E aquilo que ela tem maturidade também. Tanto Sim. E para o talvez o nosso terapeuta. desafio na co- experiência, Aham, o nosso desafio nessa experiência que vai acontecer agora, seja exatamente essa, né? Da uhum, pessoa passar pelo processo de coração, pelas duas uhum, experiências, e no uhum, final uhum, refletir um pouco aonde que me tocou mais, né? O que eu estou uhum, sentindo que está com maior deficiência em mim? O bio, uhum, o psico, uhum, o uhum, sócio ou o uhum. espiritual? Né? É, E buscar o, soluções, buscar isso. um jeito de corrigir tudo isso, seja na Aham. constelação, seja na Na musicoterapia, no música, método Boni, terapia, seja onde ele se sentir bem, né? na psicanálise, a gente sempre Na recomenda, porque igreja, assim, né? na igreja, aqui o que a gente recomenda a mesma coisa também, Lu, é assim, por exemplo, depois que a pessoa olha para o sistema, ela olha para as questões que são sistêmicas, é como se ela estivesse livre para olhar as questões internas, que o ser humano tem as questões internas, já não está mais emaranhado com ninguém, agora ele está livre para olhar para ele. E isso com mais Uhum. leveza. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa vá fazer terapia. Todo mundo deveria fazer uma terapia. Todo mundo. Sempre olhar para você, né? Olhar para esse autoconhecimento. Isso é importante, né? E na minha, o mito é astrologia. Constelação tem a ver com. Outro dia eu recebi um, nossa, você fez astrologia? Ou você está ligado com o espiritismo, né? Principalmente quando a gente coloca o campo, né? Eu não vou ter um negócio para aumentar aqui, mas deixa eu colocar aqui, peraí. Colocar sem derrubar, vou tentar, porque eu juro que eu tinha olhado, eu tinha colocado de um jeito que estava aparecendo o campo. Então, por exemplo, se a gente coloca, tem cristais, nossa, aqui são esses bonequinhos, né? Aqui, como a gente está falando de online, a gente vai sempre representar. Então, aqui eu estou representando, até inverti aqui, ó, o Luiz com a musicoterapia e a Ângela com as constelações. Então, a gente sempre vai olhar o campo de informações que tem ali, né, para ver que informação que ele vai trazer, o que que a gente vai olhar através das constelações. É sempre um convite para olhar. Lu,
Mitos, esses são os maiores mitos, né? As pessoas olham esse campo, eles falam, isso é espiritismo. Muitos espíritas acham que estão lidando com espíritos. E não estão lidando, eles estão lidando com esse campo morfogenético que o Hubert Sheldrake, que é um biólogo, ele estudou profundamente esse campo e ele está olhando o que o Jung fala de inconsciente coletivo, que estão armazenados também todas essas informações e que constitui o ser. O ser não é individual ali, ele tem todas essas informações. Então, por isso que você é único, né? Você tem ali, se a gente estiver falando de 11 gerações, são 4.094 pessoas só de vovó e vovô atrás de vocês. Olha quanta informação tem ali. Então, às vezes a gente está emaranhado e quando você começa a trabalhar, as pessoas pensam que realmente é astrologia, é numerologia, é espiritismo. E não tem nada a ver, nada contra nenhuma religião, nem nada, mas é simplesmente que não é, né? É outra coisa, menos, né? É isso. Lu, o que Com que você quer certeza. fazer, amigo? Porque a gente, ó, se deixar, a Vamos para gente a sua fica 2 atividade horas. primeiro. Então vamos. Você coloca a música, então? Você vai Pode colocar ser. que tipo de. Como é que vai ser as. Gente, então as perguntas que estão aparecendo no chat, depois eu vou mandar para o Luiz e aí a gente responde, tá bom? Eu vi que tem gente perguntando sobre Alzheimer, como é que se a terapia pode trabalhar também em grupo. A constelação individual, dá para fazer individual e dá para fazer em grupo. Eu já trabalhei temas muito, por exemplo, como abuso sexual, a pessoa ela pediu para ser individual, porque para ela era realmente é um tema pesado e constrangedor, então ela pediu para ser individual. Mas em grupo também, a gente coloca as pessoas, cada um entra num representante aqui e a gente vai olhando, tá? E o meu é mais inverso. Então, o meu é uma O seu prática é mais. mais individual, mas Uhum. esporadicamente a gente acaba usando Também, em um workshop, usando em uma masterclass, uma tá. forma de fazer esse exercício de modo É. coletivo. Aham. Aqui nas constelações a gente pode trabalhar das duas formas. Você quer Uhum. colocar a música de quanto tempo eu tenho? Só fala a ideia da sua atividade, Ângela, para o pessoal É se a... preparar. Sim, eu Aí eu ponho a música. Tá bom. Vamos pegar ela aqui. A gente vai fazer uma meditação guiada. Então as pessoas vão se preparar, sentar, de preferência coluna reta, pedir uma respiração profunda. E eu vou conduzir numa meditação que ela chama O Círculo. Ela é baseada em Bert Hellinger. Eu dei uma adaptada para poder trazer ela para cá, para ao vivo, né? Mas ela é uma meditação guiada que vai olhar a ancestralidade da pessoa, né? Você vai dar lugar para as pessoas, então é um exercício sistêmico, tá? Você, Então vamos você lá, quer? eu vou Vamos colaborar lá. com a música, entendendo que a Isso, musicoterapia ela serve como a música pode ser usada como terapia ou na terapia. Nesse momento a uhum. gente vai usar a música na Na terapia da terapia. constelação sistêmica. Legal, legal, Lu. Vamos lá. Vou tirar aqui meu campo. Fechando os olhos. Está um pouquinho alto, Lu. Baixa um pouquinho. Fechando os olhos gentilmente. Digam para mim se vocês estão ouvindo a minha voz e a música, por favor. Deem um retorno. Estão dizendo que sim Sim, aqui. ok. Respirando profundamente. Respiração é vida. Oxigênio no cérebro. E ao mesmo tempo, profundamente, mas suavemente. Tá? Imaginemos os membros de várias gerações da nossa família. Todos fazem parte. Alguns nem conhecemos. Nunca ouvimos falar deles. Mesmo assim, eles fazem parte de nós e nós fazemos parte deles. Imaginemos então que diante de nós também estão aqueles que não conhecemos. Talvez
os visualizemos apenas como sombras ou de forma embaçada, mas mesmo assim, eles estão ali. Vejam todos, todos pegando as mãos e formando um grande e poderoso círculo. Nós também entramos nesse círculo, junto com aqueles que são próximos, como os nossos pais e irmãos, parceiros e filhos. Todos se olham. Olhe para a sua direita, respira. Olha para a sua esquerda, respira. Olhe para frente, mentalmente. Olhem-se com amor, um amor profundo e verdadeiro. Nós também permitimos que nos olhem. Perceba como é que é isso, ser olhado, ser visto. Alguns cujos rostos não reconhecemos e, de repente, se tornam presentes para nós. Sentimos o efeito da sua presença. Enquanto os olhamos, eles também nos olham. E digam, repita mentalmente ou verbalmente, em voz audível, se você preferir, eu vejo vocês. Eu respeito vocês. Eu amo vocês. Todos fazem parte. E aí você vai dizer, por favor, também me olhem com amor. Todos se seguram pelas mãos e você consegue sentir essa corrente em movimento, essa corrente do amor. Todos ao mesmo tempo. E você se permite sentir o mais profundo e possível amor. Sentimos como nos amplia e como nos cura. Sentimos, de repente, que conseguimos soltar preocupações e dores e elas desaparecem. E ficamos simplesmente presentes com todos eles. Guarde no coração, agora, esse amor que fluiu através de todos. Guarde no seu coração, respire, se preencha desse amor. E no seu tempo, você podem abrir os olhos. Esse é um exercício sistêmico que dá lugar para a família. Chama Círculo do Amor, de Bert Hellinger. Eu dei uma acelerada, tá, gente? Mas a gente costuma fazer, dar mais um tempinho, tá? Tem 1 minuto e 57 para a gente se despedir, Lu. E depois o pessoal vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado essa live. Se vocês quiserem assistir depois com calma e deixar comentários e deixar seguir a página do Luiz. Quer escrever aí, Luiz? Bom, tá no... Isso, coloca aí a sua página. Obrigada. O exercício foi um pouco rápido, porque a gente tem um tempo aí de 1 minuto restante. Mas isso, o Bert chama de constelações, né? São exercícios, mas também são constelações. Né? E é uma condução de forma diferente, né? Porque a gente chama de meditação, porque a gente guia com os olhos fechados, assim como o Luiz falou, né? Das músicas, também guiando através de imagens. Mas se vocês tiverem dúvida, quiser saber mais sobre a musicoterapia, como que ela pode aliar no tratamento, na terapia, em diversos fatores que a gente tem na vida, no cotidiano, pode perguntar. Isso mesmo, Lu. Legal. Tá na nossa página também. E agradecer a todo mundo que veio, né, Lu? Foi rápido, né? Nossa, passa muito rápido, gente. 1 hora é pouco para 2 profissionais que vieram de treinamento. A gente fala muito. E estão acostumados a falar 6, 8 horas, né? Verdade. A gente falava 6 horas seguidas, às vezes 8 horas seguidas, né, Lu? Saía com certeza. Esgotado. Então, 1 Sem horinha perder a aqui voz. tá... Sem perder a voz.
Muito bem, Só, Luiz. só Muito fechando a obrigada, minha parte, Luiz. Tá, a tá grande acabando. diferença que vai ter, então, no meu Aham, processo é que aham, existe também essa meditação, só que na aham. musicoterapia, no método Boni, a pessoa que vai descrever o